queremos convidar a atenção de todos para o texto que nos dará base para a pregação dessa noite. Abra comigo a sua Bíblia, no livro do Gênesis, capítulo de número 19, e nós vamos ler os versos de 1 até o verso 38. Gênesis, capítulo 19, versos de 1 até o verso 38. Assim que você encontrar, fique de pé em reverência à palavra de Deus. Gênesis, capítulo 19, os versos de 1 até o verso 38. Amém? Põe comigo na sua Bíblia. Ao anoitecer, vieram os dois anjos a Sodoma, à cuja entrada estava Ló assentado. Este, quando os viu, levantou-se e, indo ao seu encontro, prostrou-se, rosto em terra, e disse-lhes: Eis agora, meus senhores, vinde para a casa do vosso servo, pernoitai nela e lavai os pés, levantar-vos-ei de madrugada e seguireis o vosso caminho. Responderam eles: Não, passaremos a noite na praça. Instou-lhes muito, e foram e entraram em casa dele. Deu-lhes um banquete, fez assar uns pães asmos, e eles comeram. Mas antes que se deitassem, os homens daquela cidade cercaram a casa. Os homens de Sodoma, tanto os moços como os velhos, sim, todo o povo de todos os lados, e chamaram por Ló e lhe disseram: Onde estão os homens que à noitinha entraram em tua casa? Traze-os fora a nós para que abusemos deles. Saiu-lhes então Ló à porta, fechou-a após si e lhes disse: Rogo-vos, meus irmãos, que não façais mal. Tenho duas filhas virgens e vou-las trarei. Tratai-as como vos parecer. Porém, nada façais a estes homens, porquanto se acham sob a proteção de meu teto. Eles, porém, disseram: Retira-te daí. E acrescentaram: Só ele é estrangeiro, veio morar entre nós e pretende ser juiz em tudo? A ti, pois, faremos pior do que a eles. E arremessaram-se contra o homem, contra Ló, e se chegaram para arrombar a porta. Porém, os homens, estendendo a mão, fizeram entrar Ló e fecharam a porta. E feriram de cegueira aos que estavam fora, desde o menor até o maior, de modo que se cansaram à procura da porta. Então disseram os homens a Ló: Tens aqui alguém mais dos teus? Genro e teus filhos e tuas filhas, todos quantos tens na cidade, faze-os sair deste lugar, pois vamos destruir este lugar, porque o seu clamor se tem aumentado, chegando até a presença do Senhor, e o Senhor nos enviou a destruí-lo. Então saiu Ló e falou a seus genros, aos que estavam para casar com suas filhas, e disse: Levantai-vos, saí desse lugar, porque o Senhor há de destruir a cidade. Acharam, porém, que ele gracejava com eles. Ao amanhecer, apertaram os anjos com Ló, dizendo: Levanta-te, toma tua mulher e tuas duas filhas, que aqui se encontram, para que não pereças no castigo da cidade. Como, porém, se demorasse, pegaram-no os homens pela mão, a ele e sua mulher e suas duas filhas, sendo-lhe o Senhor misericordioso, e o tiraram e o puseram fora da cidade. Havendo-os levado fora, disse um deles: Livra-te, salva a tua vida, não olhes para trás, nem pares em toda a campina, foge para o monte, para que não pereças. Respondeu-lhes Ló: Assim não, Senhor meu. Eis que o teu servo achou mercê diante de ti, e engrandeceste a tua misericórdia, que me mostraste, salvando minha vida. Não posso escapar no monte, pois receio que o mal me apanhe e eu morra. Eis aí uma cidade perto para a qual eu posso fugir, e é pequena. Permite que eu fuja para lá. Porventura não é pequena? Nela viverá minha alma. Disse-lhe: Quanto a isso, estou de acordo, para não subverter a cidade que acabas de falar. Apressa-te, refugia-te nela, pois nada posso fazer enquanto não tiveres chegado lá. Por isso se chamou Zoar, o nome da cidade. Saiu o sol sobre a terra quando Ló entrou em Zoar.
Então fez o Senhor chover enxofre e fogo da parte do Senhor sobre Sodoma e Gomorra, e subverteu aquelas cidades e toda a campina e todos os moradores das cidades e o que nascia na terra. E a mulher de Ló olhou para trás e converteu-se numa estátua de sal. Tendo se levantado Abraão de madrugada, foi para o lugar onde estivera na praça do Senhor, na presença do Senhor, e olhou para Sodoma e Gomorra e para toda a terra da campina, e viu que da terra subia fumaça como a fumarada de uma fornalha. Ao tempo que destruía as cidades da campina, lembrou-se Deus de Abraão e tirou a Ló do meio das ruínas, quando subverteu as cidades em que Ló habitara. Subiu Ló de Zoar e habitou no monte, ele e suas 2 filhas, porque receavam permanecer em Zoar, e habitou numa caverna, e com ele as 2 filhas. Então a primogênita disse à mais moça: nosso pai está velho, e não há homem na terra que venha unir-se conosco, segundo o costume de toda a terra. Vem, façamo-lo beber vinho, deitemo-nos com ele e conservemos a descendência de nosso pai. Naquela noite, pois, deram a beber vinho a seu pai, e entrando a primogênita se deitou com ele, sem que ele o notasse, nem quando ela se deitou, nem quando se levantou. No dia seguinte, disse a primogênita mais nova: deitei-me ontem à noite com o meu pai. Demos-lhe a beber vinho também esta noite. Entra e deita-te com ele, para que preservemos a descendência de nosso pai. De novo, pois, deram aquela noite a beber vinho a seu pai. E entrando a mais nova, se deitou com ele, sem que ele o notasse, nem quando ela se deitou, nem quando se levantou. E assim, as 2 filhas de Ló conceberam do próprio pai. A primogênita deu à luz um filho e lhe chamou Moabe. É o pai dos moabitas até o dia de hoje. A mais nova também deu à luz um filho e lhe chamou Ben-Ami, que é o pai dos filhos de Amon até ao dia de hoje. Curva sua cabeça, vamos orar ao Senhor. Senhor, nós te louvamos pela tua palavra, por tudo que tu já nos permitiste até este momento, apresentar-te com todo o nosso coração, louvores, súplicas, ofertas. E agora queremos te rogar, Pai, que pela instrumentalidade do teu Santo Espírito, possas falar ao nosso coração mais uma vez, comunicando-nos a tua mensagem de maneira poderosa, de maneira impactante, sem considerar, Pai, minhas próprias limitações. Seja o teu próprio Espírito a falar ao coração dos teus filhos. Assim eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Podem sentar, queridos. Uma família perdida dentro de casa. Na semana passada, nós falamos sobre os inimigos, as direções que a família pode seguir se afasta do Senhor. Direções estas que a levam para a ruína, para a destruição. Nós falamos sobre a direção da autossuficiência espiritual. O título do sermão da semana passada foi para onde a família está indo. Algumas para esse caminho da autossuficiência espiritual, outras para o caminho do materialismo idolátrico, o culto aos bens, ao dinheiro, e outras indo para o caminho da desconstrução moral. E hoje, em mais uma mensagem da nossa série de exposições voltadas ao tema da família, no mês da família, aqui na IPA, queremos refletir sobre uma família muito pouco lembrada na Bíblia, às vezes lembrada por outras razões, sobretudo em EBFs e programações, quando se fala da estátua de sal, mulher de Ló. Mas essa família que foi totalmente perdida e corrompida dentro do seu próprio lar. No litoral do estado do Ceará, há um farol histórico chamado Farol do Mucuripe, em Fortaleza. Em uma noite de tempestade nos anos 1950, um pequeno barco de pesca, essa localidade que é muito conhecida exatamente
pela pesca, esse pequeno barco voltava à costa após uma jornada difícil no mar, uma noite inteira labutando para adquirirem o produto da pesca naquela noite. Uma noite de pouco êxito, de pouco sucesso. A família daquele pescador que capitaneava aquela embarcação aguardava ansiosamente sua chegada, como não poderia ser diferente. E naquela noite, uma falha elétrica deixou o farol do Mocuripe apagado. Exatamente como nessa imagem. Um farol sem luz. Sem a luz para guiá-los, ainda sem muitas tecnologias, década de 1950, aquele barco precisou enfrentar as águas traiçoeiras, evitando muitos recifes que há naquela região, por isso o estado se chama assim. Aliás, o estado do Ceará, mas conhecido naquela faixa do Nordeste por recifes e corais. E sem a luz para guiá-los, esse barco veio a colidir e naufragou. Os pescadores estavam apenas a 150 metros da faixa litorânea. E 8 vidas foram perdidas naquela noite, mas não pela distância em que se encontravam, mas pela falta de direção. Esse é o perigo do farol desligado, que nos faz, muitas vezes, como nessa história, morrer ao lado da nossa salvação. Como esse farol, são muitas famílias nos dias de hoje. Famílias que estão dentro das suas casas, muito próximas da sua própria salvação, frequentando igrejas, rodeadas de oportunidades, mas com seus faróis espirituais apagados. Sem liderança, sem fé, sem comunhão com Deus, sem luz. E como a família de Ló, e como este pescador lá no Mocuripe, no Ceará, vão também naufragando na vida. A família de Ló, meus irmãos, em Gênesis 19, é um retrato vívido de uma casa que foi espiritualmente engolida, mesmo estando dentro da aliança do Senhor. Perto de Abraão, cercado de privilégios, a tragédia dessa família não estava em Sodoma, mas no que Sodoma construiu dentro daquela família. Na semana anterior nós refletimos sobre perigos externos, direções as quais a família tem seguido, capturando as suas próprias ruínas. E hoje nós queremos meditar em como a família precisa lidar com os desafios encontrados não muito longe. Mas também não vamos falar de inimigos externos, mas de perigos que são encontrados dentro das nossas próprias casas. Quando, embora perto, muitas vezes famílias estão na realidade distantes uns dos outros e principalmente do Senhor. Nós temos em 3 etapas visões sobre cada membro dessa família. Em primeiro lugar, queridos, nós vemos nesse texto lido, essa porção da palavra de Deus, um pai presente na casa, mas ausente na fé. É o que vemos nos versos de 1 a 8. Ló, que era sobrinho de Abraão, escolheu viver em Sodoma, como está lá, a deliberação que ele ajusta com seu tio Abraão, em Gênesis 13, versos 10 e 11, lhe é dado o direito de escolher. E ele escolhe Sodoma por conta das vantagens materiais. Com o tempo, embora ele morasse dentro daquela cidade, a cidade também passou agora a morar dentro dele e da sua própria família. No verso de 1 a 3, você observa Ló demonstrando uma suposta hospitalidade. Os anjos do Senhor chegam naquela cidade para avisar a Ló e sua família quanto à destruição de Sodoma e de Gomorra, a fim de que eles, por intercessão de Abraão no capítulo anterior, fossem livrados do mal que o Senhor haveria de
usar para ferir a iniquidade daquela cidade. O texto diz que os anjos apresentam o cenário para Ló, dizendo-lhes que a iniquidade daquele povo já chegou no limite de Deus. Então Ló, ele faz o que qualquer um de nós faria, inicialmente. Abre as portas da sua casa, perturba os anjos, insiste com eles para que dormissem na sua casa. Hospitalidade, coisa linda, coisa maravilhosa. E logo no verso de número 8, esse pai supostamente hospitaleiro, um homem exemplar, revela uma mentalidade totalmente corrompida ao oferecer suas próprias filhas aos homens daquela cidade. No verso 7 antes, quando ele faz a proposta, veja comigo, no verso 7 ele diz, e lhes disse, rogo-vos, meus irmãos, os homens que estavam a afrontar a autoridade da sua casa para invadir e tomar de abuso aos anjos do Senhor, os mensageiros de Deus, são tratados por Ló como irmãos. Meus irmãos, é o termo que ele usa para se referir aos sodomitas. Mas suas filhas são entregues a troco de nada. Um pai presente, mas só de corpo, ausente na sua fé. Ló tenta conciliar o pecado, ele tenta dar soluções fáceis para problemas difíceis, um perigo grave para qualquer líder espiritual de um lar. Ló aqui é um retrato de um coração dividido, de um pai que está dentro de casa, mas é como se não tivesse. Segundo Matthew Henry, comentando esse texto, ele nos afirma que Ló se estabeleceu entre os ímpios, tentando viver como um justo, mas acabou por não influenciar nenhuma alma daquela cidade, mas foi fortemente influenciado por ela. Ló estava fisicamente com as suas filhas, com a sua esposa, no seu lar, como uma autoridade, mas estava espiritualmente comprometido. Como pai, não protege suas filhas, não exerce liderança. Sua passividade diante daquela tamanha perversidade dos homens de Sodoma mostra uma liderança totalmente desorientada, distante do que Deus requer de um homem dentro da sua casa para proteger a sua família. Não há, meus irmãos, como liderarmos espiritualmente nossos lares quando nós vivemos como Ló, tentando ao tempo todo agradar ao mundo. Faça o seguinte, leva minhas filhas. Vamos apaziguar esse problema aqui. Eu vou te dar o que eu tinha que proteger, eu vou te dar. Veja só a gravidade disso. Ló, ele quer proteger a sua casa, mas quer sacrificar os princípios. Pais modernos têm enfrentado os mesmos riscos. Muitos presentes fisicamente dentro de suas casas, mas ausentes emocionalmente, espiritualmente, afundados em trabalho, nos celulares, na apatia, na covardia. Uma casa sem sacerdócio é um lar vulnerável ao caos das ameaças, como aqui em Gênesis 19. É por isso que Paul Washer, falando-nos sobre a liderança masculina do lar, ele nos afirma que a liderança do lar não é um dever funcional, é um chamado espiritual. Homens devem ser os primeiros a cair de joelhos. Isso é liderança. Proteção e exemplo com o testemunho do temor do Senhor dentro de um lar. Em Efésios 6, verso 4, o Senhor, através do apóstolo Paulo, exorta os pais a não provocarem seus filhos à ira, mas criá-los na disciplina e na admoestação do Senhor. E um tempo antes, no capítulo 5, ele chama os maridos a amarem suas esposas como Cristo amou a igreja. E como foi que Cristo amou a igreja? Dando-se por ela voluntariamente,
sacrificando-se para salvá-la, não entregando-a para apaziguar os ânimos de uma multidão perversa, como aqui tentou fazer Ló. Não foi o espírito de Ló que estava com Josué quando ele nos legou a belíssima confissão familiar que nos traz em Josué 24:15. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Não foi com esse pensamento covarde, ausente e omisso que Ló teve. Meus irmãos, nós precisamos ter em mente que Deus tem um projeto para a família, mas Ele nos ensina como agir para que essa família tenha bom êxito em tudo que fizer. E esse trilho, essa trajetória não começa quando nós nos omitimos dos nossos deveres. Homens, protejam seus lares. Maridos, sacrifiquem-se pelas suas esposas. Pais, cuidem das vossas casas. Não estejam apenas de corpo presente, estejam também com a sua alma empenhada neste sacerdócio, que é a paternidade, que é o dever de ser um esposo segundo o coração de Deus. Ló estava dentro de casa. Ninguém vai poder se queixar de que ele não estava lá. Mas talvez alguém pode dizer, era melhor que nem estivesse. E oferece suas filhas como se não valessem nada. E você pode me confrontar nessa noite dizendo, pastor, eu sei que eu tenho errado, mas não chega a tanto. Será? Cresce a cada vez mais. Eu lia ontem, entre 2014 e 2025, nos últimos 10, 11 anos, houve um crescimento de 295% nas notificações de abusos e pasmo. A grande maioria das vezes começando dentro das próprias casas. Não é gente fora. Ló, se não fosse a misericórdia de Deus livrar suas filhas, seria tão responsável pelo que lhes seria feito na mão daqueles homens dessedentados pela perversidade e pela imoralidade. Ló seria tão responsável quanto cada um deles. E nós, pais, o que temos feito para proteger nossas casas? Será que nós temos sido também presentes dentro dos nossos lares, defendendo uma suposta autoridade que não é exercida, apenas é expurgada, que não é nutrida dentro da convivência harmoniosa do lar, mas é empurrada goela abaixo das nossas esposas, dos nossos filhos e filhas, sem demonstrarmos legitimidade espiritual para a liderança? Como temos agido? Mas uma casa, queridos, não tem só pai. Não é verdade? Casas têm mães. E aqui nós vemos também uma mãe perdida dentro de casa. Uma mãe dentro de casa, mas com os seus olhos no mundo. Nos versos de 15 a 26, nós vemos a esposa de Ló, juntamente com toda a família de Ló, quase que empurrada dali pelos anjos. É impressionante que os anjos ainda tiveram que ficar insistindo com eles, como acabamos de ler. Se apressa. O negócio vai queimar aqui e não vai ser bom. E aí eles estavam ali meio dando uma enrolada. O texto diz que os anjos tiveram que carregar eles para fora. Vamos, acabou, vamos embora. Eles não entenderam a gravidade. Isso é tudo fruto de uma omissão que começa lá no pai. Mas que também é transmitida, veja, nesta ordem, para a mãe. A mãe está lá dentro. Com o pai omisso, ela deixa de ser doutrinada, ensinada. Ela deixa de ser ofertada para uma missão, para seguir juntamente com seu esposo no governo do lar, na educação dos filhos.
E ela está lá dentro, mas com os olhos em outro lugar. A esposa de Ló sai junto com a família de Sodoma, mas Sodoma nunca tinha saído da mulher de Ló. Como classicamente nós conhecemos, ela olha para trás, demonstrando um olhar de saudade pelo que ela havia deixado. Seu olhar para trás revela aonde estava o seu coração. O verbo hebraico usado no verso 26 é nabat, traduzido por olhar para trás, mas não qualquer olhar. Um olhar contínuo, contemplativo, não acidental. Um olhar desejoso, de desejo intenso, ardente pelo que ficou. Para trás. John Gill, grande comentarista bíblico, ele destaca que aquele olhar da mulher de Ló foi uma expressão da relutância daquela mulher em deixar aquilo que ela amava. Você pode me perguntar, mas pastor, como? Ela não estava com a família dela? E aí? O que ela amava de fato? Eram seus filhos? Ou suas filhas? Era seu esposo? Eram, na verdade, como diz John Gill, as posses. Era o seu estilo de vida. Eram também as amizades ímpias. A mãe da casa, totalmente incapaz de influenciar espiritualmente suas filhas, e isto porque sua afeição pelo mundo a tornou por um obstáculo para a santificação da família. A sua morte acaba sendo um símbolo de destruição espiritual daquele lar. Ela estava na rota da salvação, sendo amassada, quase que empurrada para a misericórdia de Deus, pelos anjos que foram ali enviados pelo Senhor para salvar aquela família, atendendo a oração de Abraão. Ela estava no caminho da salvação, mas o seu coração ainda estava agarrado às estruturas de uma sociedade e de uma cidade já condenada. Ela perdeu-se nessa fuga, não por onde ela estava. Veja, ela estava fora do raio de destruição, mas o raio de destruição não estava fora dela, porque ela não foi condenada pelo lugar, mas por onde estava o seu coração. A mãe, que deveria ser uma âncora de fé naquele lar, se torna um monumento do juízo de Deus. Hoje, muitas mães há que, crendo em Deus, entretanto, têm valores moldados, não pela Bíblia, mas pelas redes sociais. Não pelas Santas Escrituras, mas pelos padrões de consumo, pelas vaidades, pelas ideologias. E essa influência do mundo vai entrando de uma forma assustadora pelas janelas dos celulares, dos computadores, do que nós temos lido e consumido, se assentando à mesa das refeições, nos transformando muitas vezes em mulheres de Ló, que não tem mais olhares para contemplar o que está diante de nós, para frente, mas nos cativando pelo que já ficou lá atrás. A mulher de Ló, ela não foi vencida pela força de Sodoma, ela foi vencida pelo seu próprio fascínio. Nancy Lake DeMoss, uma grande escritora acerca do tema feminilidade bíblica, ela nos afirma que uma mulher piedosa é uma coluna da fé no lar, mas quando ama o mundo, ela mina os alicerces de uma família. A mulher de Ló, ela amava mais aos bens, aos prazeres, a seu estilo de vida do que os seus próprios filhos. Entretanto, a palavra de Deus nos denuncia que este é um malefício escravizante na vida de qualquer crente. Em Tiago 4, verso 4, nos é dito que a amizade do mundo é inimizade contra Deus, é automático. Enquanto que João, na sua primeira carta, capítulo 2, verso 15, nos diz: não ameis o mundo, filhinhos, nem o que no mundo há, pois não nos conduz para agradar o Senhor, do contrário, nos leva para o congelamento, a estagnação, a petrificação daquilo que poderia ter sido o nosso futuro.
Existem muitas mães dentro de suas casas com seus olhos viciados naquilo que há no mundo. Mas, pastor, o senhor está falando isso aí? Eu não vejo, eu entro no Instagram, eu entro nas minhas redes sociais, eu consumo só coisas santas, só coisas maravilhosas. Mesmo assim, onde tem estado o seu tempo para cuidar da sua família juntamente com seu esposo? Onde tem estado o seu coração e seus olhos verdadeiramente quando somos confrontados com o testemunho que prestamos no mundo aí fora? E uma casa, queridos, ela não tem apenas pais que podem estar dentro de casa, mas ausentes na fé, como Ló. Uma casa não tem apenas mães que podem estar dentro da casa, mas com seus olhos no mundo. O que mais tem num lar, uma família? Filhos. E já podia parar aqui que a história já era terrível. Porém, ela ainda piora. E aí nós temos filhos dentro de casa, mas que são influenciados pela cultura, como as filhas de Ló. Isso você vê dos versos de 30 até 38. Após o juízo e a destruição de Sodoma, como o Senhor havia prometido, as filhas de Ló cometem incesto com o próprio pai para gerar descendência. Um retrato da completa degradação moral que aquela família estava experimentando. Geram, com isso, 2 filhos, a mais velha e a mais nova, Moabitas e Amonitas, que, veja, curiosamente, são históricos rivais do povo de Deus. De que adiantou esse pretenso mal necessário? Está entendendo? Não é para preservar a descendência do nosso pai Ló, que já está velho. Geram Moabitas, que foram grandes pedras no sapato do povo de Israel em todo o curso da história. Inimigos do povo de Deus. E da mesma forma com os Amonitas, povos historicamente perversos e que anos mais tarde foram consumidos pela própria ira do Senhor. A cultura perversa tinha sido destruída lá em Sodoma com o fogo da parte do nosso próprio Deus. Mas a cultura perversa ainda encontrou suas fagulhas remanescentes no coração daquelas 2 meninas. A expressão usada aqui no verso 31, não há homem na terra. A primogênita disse a mais moça, nosso pai está velho, e não há homem na terra. De vez em quando, a gente encontra pessoas tentando justificar o injustificável. Como eu vejo gente dizendo, mas pastor, eu não fiz isso, eu não agi assim, eu deixei de fazer. Por quê? Aí, quando eu ouço, eu vejo assim, Senhor, como é que pode? Não há homem na terra. Eles foram para uma cidade. Eles foram para um lugar habitado, uma pequena cidade, é verdade. Não há homem na terra. Isso mostra um desespero, uma falta de temor do Senhor, uma percepção distorcida da realidade, causada pelo isolamento e pela influência cultural de uma Sodoma que morreu fisicamente, mas que vivia no coração da filha mais velha e da filha mais nova. Elas agiram para solucionar um problema que sim, poderia ser um problema retratado, mas adotando a pior solução possível, agindo conforme a cultura de Sodoma, não segundo os valores de Deus. A destruição daquela cidade gera nelas um colapso moral. Em vez de confiarem elas no Senhor, reproduzem, do contrário, um padrão de uma cultura caída, não temendo o que viria a acontecer se Deus destrói aquele povo diante da sua completa imoralidade. Elas vão e praticam a mesma coisa para solucionar um problema da descendência de seu pai. Albert Barnes, comentando esse texto, ele diz que as filhas de Ló absorveram de Sodoma muito mais do que seus próprios pais imaginavam. Pragmatismo imoral,
a ausência de temor e principalmente o abandono da esperança em Deus. As filhas de Ló foram criadas em um ambiente de concessões morais, onde o pecado tinha sido totalmente normalizado. O resultado disso, dessa convivência, desse crescimento, num local como este, foi uma geração marcada pela perversão. Inclusive, seus próprios filhos, Moabe e Amon, reproduzem da mesma forma este mesmo tipo de conduta. Elas crescem num lar onde os valores eram negociáveis. Um pai ausente, uma mãe mundana, quando os pais relativizam a fé e se furtam dos seus compromissos de sacerdotes do lar, os filhos tratam o pecado com a maior normalidade. A decadência espiritual dos filhos, queridos irmãos, é frequentemente um reflexo da negligência dos pais no passado. Hoje, muitos filhos estão se formando nas universidades, mas deformando-se moralmente, e não é lá. Ah, pastor, meu filho era tão bom, aí foi para o FPA, destrambelhou. Não foi o FPA que fez isso com ele, não. Ah, pastor, minha filha era tão crente, aí foi fazer um curso de ciências humanas, agora não acredita mais na Bíblia. Não foi o curso de ciências humanas. Não foi. Não foi. Foi uma negligência contínua de anos e anos, de um vazio, de um silêncio, de covardia, de falta de orientação, de ensino, de amor, de doutrina. Mas é muito mais fácil delegarmos, terceirizarmos a culpa que nós mesmos carregamos. Hoje, filhos estão se formando nas universidades, mas estão sendo deformados dentro das nossas próprias casas, como as filhas de Ló. Influenciados por uma cultura que celebra o relativismo, que ridiculariza os valores cristãos, muitos dos nossos filhos já não conseguem mais distinguir coisas simples. Não conseguem mais ter consciência crítica quanto a tentações, provações. Não se fortalecem mais nas fontes certas para suportarem as dificuldades da vida. É por isso que Joel Bick, renomado autor reformado, ele vai nos afirmar que enquanto os pais não ensinarem a verdade em casa, o mundo estará sempre pronto a mostrar-lhes o caminho da mentira e da perversidade. É pensando nisso que nós vemos o texto de Provérbios 22, 6, tão citado. Ensina a criança no caminho em que deve andar. Em Romanos 12, 2 nos é dito: não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Esse é o nosso culto racional. Que caminho você tem puxado os teus filhos para que andem contigo? Qual é a trilha? Qual é o exemplo? Qual é o testemunho? Qual é a experiência que você tem ofertado a eles? Pois eles podem estar dentro da sua casa e ainda assim perdidos, influenciados mais pela cultura do que pelos valores que você recebeu quando foi feita uma nova criatura em Cristo. Pastor, mas o senhor não sabe, eu tenho um passado de traumas, eu tenho muita dificuldade, eu nunca tive uma família. Veja, tudo isso é considerável, mas é nosso dever transmitir, não que os nossos pais nos transmitiram de ruim, e nem mesmo de bom, do que se puder aproveitar. Nosso dever é transmitir a nova filiação que nós temos nele. A todos quanto creram, nele deu-lhes o poder de serem chamados filhos de Deus. Nós somos filhos.
Pais, transmitam aos seus filhos esta paternidade de um Deus que nunca afasta de ti a sua graça, que te perdoa, que te ama, que te corrige, te disciplina, te fere para a tua própria salvação, mas que te ama, que te resgatou do império das trevas e te trouxe para o reino da sua maravilhosa luz, que sem encontrar nenhum motivo que justificasse te salvar, ainda assim escolheu te amar quando você ainda era um pecador. Transmita esses valores para os seus filhos. Os valores do céu, da filiação, da mesa para a qual nós fomos chamados a sentar para as bodas do Cordeiro. É essa filiação. Não podemos, meus irmãos, entregar nossos filhos para a influência da cultura vigente, que não é perversa de hoje, e nem foi tão pior quanto já foi. Deus já destruiu Sodoma por conta disso. Só que a gente tem um saudosismo de olhar para trás. Ah, bacana, bom era no tempo do passado. Os valores eram muito bons. Nunca foram. Nunca foram. Sproul, comentando sobre o estado do mundo, ele nos diz: surpreende-me ver a surpresa de muitos crentes quanto ao estado atual do mundo. Nós não podemos nos surpreender com o que está aí, pois é um retrato justamente do que já havia sido dito, o amor se esfriando, e não é de hoje. Teus filhos podem estar sendo também perdidos dentro da tua própria casa, quando deixam de serem movidos a amarem o Senhor, a temerem o Senhor e com as suas próprias vidas, reverenciá-lo como Rei, como Senhor e Salvador, para se encontrarem cativos de telas, influenciados por culturas, sendo ensinados pela sociedade e não pelos pais. Conclusão, meus irmãos. A família de Ló, ela estava junto, dentro de casa, mas espiritualmente desunida, moralmente corrompida e estava emocionalmente perdida. Um lar pode até estar protegido por muros, mas ainda assim pode estar desprotegido pela ausência de fé, pela ausência de liderança, pela ausência de santidade. Veja, Ló, ele não perdeu a sua família dentro de casa numa tragédia repentina como Jó. Quase seu xará, né? Mas totalmente diferente. Jó perdeu sua família quase que inteira, à exceção da sua esposa, por uma tragédia, um acidente. Ló não. Ló, ele vai perdendo a sua família numa decadência silenciosa, cultivada dentro dos próprios muros do que ele chamava de lar, estando todos sob o mesmo teto, mas com corações em lugares totalmente diferentes. A fé vai se diluindo, os valores vão se corrompendo e o lar vai virando um grande acumulado de ruína. E Ló não é o único. Nós temos um sem número de exemplos de famílias perdidas dentro de casa na Bíblia. Eli e seus filhos, como está lá em 1 Samuel 2, de 2 a 36, um sacerdote fiel no templo, mas omisso dentro da sua casa. Seus filhos corrompem o altar do Senhor por falta de correção. Jacó e também seus 12 filhos, como está lá em Gênesis 34, um pai que traz consigo um legado da promessa que o Senhor lhe faz, mas omisso frente a abusos que sua filha sofre, Diná, gerando um ciclo sem fim de violência de seus filhos, vingança e retaliação e sangue derramado. Davi e Absalão, talvez um dos mais conhecidos exemplos, como está lá em 2 Samuel de 13 a 15, o silêncio de Davi diante do gravíssimo pecado do abuso que um de seus filhos, Aminon, tem relações com a sua própria meia-irmã, Tamar. E Absalão se enfurece com isto, cobra providências e Davi não faz nada. E aquele lar, o grande rei de Israel,
se fragmenta por uma falta de justiça no trato com seus próprios filhos. Famílias estão desmoronando, meus irmãos, ainda hoje. Não parou em Ló, não parou em Eli, não parou em Jacó, não parou em Davi e nem vai parar em você. Famílias continuam sendo perdidas dentro de casa. Estão desmoronando, não por falta de recursos. Famílias não estão se desmoronando pelo desemprego, não é. Mas por ausência de arrependimento, por ausência de retorno ao altar. A maior necessidade do lar não é uma reforma estética. Não é. É uma renovação espiritual profunda. Só há uma esperança para casas quebradas: o Evangelho de Cristo, que é o material primordial para a reconstrução de corações e para a restauração dos relacionamentos. Cristo é aquele farol, mas não do Mucuripe apagado e que levou ao naufrágio daqueles pescadores em 1950. Cristo é um farol permanentemente aceso, mesmo em meio às mais severas tempestades, porque Ele é o bom pastor que busca as ovelhas feridas da sua casa e também fora dela. Abandona 99, deixando-as seguras no aprisco para buscar a centésima, que se desgarrou e que encontraria a morte se não fosse o cuidado do seu bom pastor. Ele é o mediador que cura pais e filhos, maridos e esposas, restaura relacionamentos e faz dos nossos lares verdadeiros celeiros da sua bênção. Em Jesus, famílias perdidas dentro de casa encontram um novo caminho. Nele, essas famílias podem ainda encontrar uma nova identidade. E no Senhor, somente nele, essas famílias podem encontrar uma nova direção para mudar o rumo, o destino do fracasso e da destruição que nós mesmos estamos construindo. E Ele remove, Ele tira de nós a nossa própria sanha de destruição para nos dar um propósito de um futuro próspero e eterno. Talvez hoje, nessa noite, ao me ouvir, você pode identificar muitas dessas características relacionadas à sua própria casa. Podemos observar casas cheias de barulho, cheias de arrazoados, mas vazias de diálogo. Vemos muitas casas cheíssimas de religião, mas pobres de comunhão. Mas a boa notícia é que hoje é o tempo de voltar. Hoje é o tempo da mudança. Hoje é o dia da virada, da transformação que Ele quer promover na sua casa. Deus quer restaurar o seu lar. Eu quero repetir isso para você hoje, em nome de Jesus. Não interessa se você é crente, não sei quantos anos aqui dessa igreja, não interessa se você está me visitando nessa noite aqui pela primeira vez. O Espírito diz a você: Ele quer restaurar a sua casa. E o melhor, Ele não só quer, Ele pode. Só Ele pode restaurar o nosso lar. Não perca mais tempo. Não espere que as consequências de Sodoma alcancem também o seu futuro. Reconcilie-se hoje, enquanto esposo. Deixe de ser ausente. Participe e proteja a sua casa como um verdadeiro e digno servo do Senhor. Mães, tirem os seus olhos das coisas do mundo. Olhem para a salvação que está bem à frente de vocês. Filhos, influenciem-se e se deixem influenciar pelos bons valores da palavra de Deus. Passem-nos os seus pais ou não. Olhem para Cristo, tendo nele todo o foco para a sua caminhada. Ainda há esperança para os lares que têm sido perdidos. Ainda há esperança para os lares que se rendem
sinceramente ao Senhor. Famílias se perdem dentro de casa, meus irmãos, quando deixam de andar com Deus fora dela. Pais, queria encerrar desafiando vocês a liderar espiritualmente os vossos lares com oração, meditação na palavra, continuamente, exemplo e procedimento santo para a restauração daquilo que tem se perdido. Mães, cultivem a cada dia mais um coração voltado para os valores da eternidade e não para os encantos desse mundo, para as coisas que ficaram para trás, para as amizades que nós deixamos. Não foi privação, foi livramento. Filhos, escolham a todo tempo, de maneira deliberada e responsável, seguirem a verdade de Deus, mesmo quando o mundo for sedutor, para entremear e confundir em nossos critérios e valores. Lembre-se sempre da sua palavra, da sua aliança, dos valores que nos trouxeram até aqui. Não tente tomar soluções fáceis para problemas difíceis. Escolham sempre fazer o que é certo e agradarem com isso ao Senhor. Eu queria te convidar a ficar de pé. Nós vamos encerrar nosso culto de hoje cantando mais uma vez o cântico que cantamos na semana passada, que nos faz também desafios. Quando você canta aqui, quero